Como racionalizar 1 sobre a raiz quadrada de A? Então você concorda comigo que se a gente multiplicar por raiz quadrada de A em cima e embaixo, aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A. E raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A é raiz quadrada de A ao quadrado, que é simplesmente A. Então você concorda comigo que dessa forma a gente consegue racionalizar? Então vamos fazer aqui para ficar mais bem explicado. Então se a gente multiplicar pela raiz de A em cima e embaixo, claramente, né, para não alterar o valor do número, a gente faz isso. Agora a gente tem a multiplicação entre frações, né? Então a gente multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Uma vez a raiz quadrada de A é a raiz quadrada de A. E aqui a gente tem a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A, que eu te falei, que é raiz quadrada de A ao quadrado, que é simplesmente A. Ou seja, aqui você tem uma multiplicação entre radicais com o mesmo índice. O índice aqui dos radicais é 2, pois é raiz quadrada. Então, quando a gente tem a multiplicação entre radicais com o mesmo índice, a gente conserva o índice e faz a operação entre os radicandos, ou seja, A vezes A. Então, é uma multiplicação entre potências de mesma base. Então, a gente repete a base, que é o A, e somos expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. Então, fica sendo a raiz quadrada de A ao quadrado. A gente pode repetir aquele raiz quadrada de A que está no numerador sobre. Agora, quando a gente tem o índice do radical igual ao expoente do radicando, a gente pode simplificar e elimina a raiz, fica somente o A. Portanto, a raiz quadrada de A sobre A é a forma racionalizada de 1 sobre raiz quadrada de A. Mas a gente poderia também pensar de uma outra forma para racionalizar 1 sobre a raiz quadrada de A, da seguinte maneira. Você concorda comigo que esse raiz quadrada de A gente pode escrever como sendo A elevado a 1 meio, pois a gente só transformou do formato de raiz para o expoente fracionário. Então, como o índice aqui do radical é 2, o índice do radical passa a ser o denominador aqui do expoente fracionário. E o expoente aqui do radicando, que é 1, passa a ser o numerador do expoente fracionário. Então, agora você concorda comigo que a gente tem que arranjar um expoente que, somado com esse, resulte em 1? Pois veja o seguinte, a base a gente repete, a base é A. Então, a gente repete a base. E agora a gente tem que arranjar um expoente que, somado com esse aqui, resulte em 1 para a gente fazer a simplificação. Pois aqui a gente vai ter uma multiplicação entre potências com a mesma base, então a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Por isso que eu te digo que a gente tem que encontrar um expoente que, somado com 1 meio, resulte em 1, que é para ficar simplificado. Então você concorda comigo que 1 meio mais 1 meio é igual a 1? Então a gente vai colocar o expoente 1 meio aqui. Então veja que a gente tem uma multiplicação entre frações, né? Então a gente multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então 1 vezes A elevado a 1 meio é A elevado a 1 meio sobre. E aqui a gente tem a multiplicação entre potências com a mesma base. Então a gente repete a base e soma os expoentes. Ou seja, a gente vai somar 1 meio mais 1 meio. Então agora veja que esse expoente fracionário aqui a gente já pode escrever ele em formato de raiz. Então, passando ele para o formato de raiz, como o denominador aqui do expoente fracionário é 2, então fica sendo a raiz quadrada de A. E como o numerador aqui é 1, fica A elevado a 1, que é simplesmente A, sobre. E aqui a gente tem 1 meio mais 1 meio, que é igual a 1. E A elevado a 1 é simplesmente A. Portanto, a raiz quadrada de A sobre A é a forma racionalizada de 1 sobre a raiz quadrada de A. Veja que das duas maneiras a gente chegou na forma racionalizada de 1 sobre a raiz quadrada de A. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e eu estou te esperando no próximo vídeo. Obrigado pela atenção.